Estamos de volta com 102 em Notícia. 102 em Notícia. Entrevista. Muito bem, agora são exatamente 8 horas mais 36 minutos, 8h36. Muito prazer que eu recebo nos estúdios da Universitária professor Yashiro Yamamoto, ele que comanda o Instituto Zenzo Yamamoto, para que nós possamos conversar sobre esse ano de 2025, falando mais uma vez sobre tudo aquilo que o Instituto Zenzo Yamamoto realizou. Você teve contato diuturnamente com ele, com toda certeza, nas frases que foram enviadas através da Ivaniara, que já nos fez aqui um agradecimento, creio que o professor tenha ouvido, na hora que eu li a mensagem. Ouvi, sim. Vou lhe repassar a mensagem da Ivani também. Já agradeci a ela. Já agradeci. A Ivani mandou essa mensagem e as pílulas de sabedoria que o pessoal pede todos os dias e fica aqui ouvindo para que tenha o seu dia, com toda certeza, um pouco melhor, né? Então, mais uma vez, professor, agradeço por tudo que foi feito nesse ano, não somente aqui pela rádio, como em nome de toda a minha família. O senhor é uma pessoa, como eu disse, uma pessoa mais do que especial. Essa é a grande realidade, é uma pessoa iluminada. Né? Bondade sua. Muito, não, bondade sua. É muito iluminada mesmo, viu? Mas vamos conversar a respeito de tudo isso. Primeiramente, sobre o Instituto Zenzo Yamamoto. A gente falar o que é esse instituto, que mais uma vez leva, através de todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo senhor e seu pai, e agora, mais uma vez realizado pelo senhor, já leva aí essa prática oriental, leva tudo aquilo que é de melhor para que uma pessoa possa ter qualidade e dignidade de vida. Obrigado, Adão, pelo convite. No dia 31, é um dia de muita correria, né? O fim do ano, todo mundo põe a mão na cabeça, vê o que fez, o que deixou de fazer e esperam que no ano de 2026 seja um ano de mais realizações. Tomara. Agora, o Instituto Zenzo Yamamoto foi criado para preservar e divulgar os conhecimentos que Zenzo Yamamoto, por 30 anos, divulgou pelo Brasil afora, né? E eu, como tive o prazer de traduzir algumas das palestras dele, e a minha falecida esposa, Masako, acabou gravando essas palestras, aí deu para a gente escrever uma série de artigos e mais tarde transformar em livro. E então eu continuo com a missão que meu pai começou, que era divulgar as práticas orientais de saúde, procurando melhorar o estado de saúde física, mental, emocional e espiritual da população. E uma coisa que muitos se perguntam, né, as práticas orientais de saúde envolvem uma gama de coisas, né? Inclusive tem o Yuki, a técnica japonesa para harmonização energética, não é? O meu pai aprendeu em 1980, né, no Japão, e desde então, ele, ao retornar ao Brasil, ele tem divulgado o Yuki, que é uma imposição de mãos e o uso também do poder da mente. Mais tarde surgiu o Reiki. Sim. Né? Então, essa técnica aí do mestre Haruchi Kanoguchi, meu pai veio divulgando e eu coloquei em prática, né, no Círculo de São Francisco e também na Casa São Lázaro, e a gente percebeu como que as pessoas entram para ser cuidadas e ao sair saem com aquele sorriso, porque o Yuki, você passa energia física, mental, mas eu sempre digo assim, eu posso não saber qual qualidade de energia essa pessoa está precisando, mas o outro plano sabe. E eles tratam de repassar essa. Então eu sou apenas um instrumento. Então eu estou a serviço da espiritualidade. E além do Yuki, existe também a meditação, a respiração, o Shiatsu, que é a massagem japonesa, e também o Mindfulness, né? Todas as práticas incentivadas pelo Ministério da Saúde, né?
Sim, sim. Essa é uma coisa muito feliz, porque o Ministério da Saúde, através do SUS, Serviço Único de Saúde, reconheceu 29 práticas, eu acho que agora tem até mais, né? E dentro está a imposição de mãos, e o Yuki é uma das imposições de mãos. O Reiki também é uma imposição de mãos. O Kiyomi, lá da Igreja Messiânica, né? Então, a bênção, né? Da Igreja Católica, o passe do Espiritismo. Então, tudo isso é imposição de mãos. E o Ministério da Saúde reconhece. A gente fala também da meditação, porque uma maneira de você acalmar a sua mente e também conseguir vislumbrar um pouquinho mais do plano espiritual, acessar a grande biblioteca, né, de conhecimentos do plano espiritual, através da meditação. E o Mindfulness é uma maneira de explicar a meditação sem dar uma conotação espiritual. Então, é uma coisa moderna. Sim. E tem vários trabalhos feitos em cima, né, científicos. Então, o Mindfulness tornou um instrumento para divulgar a meditação. E por que essas práticas orientais aqui no Brasil, professor Yashiro? Porque ela tem uma conotação tão grande. Eu vejo assim, por que os japoneses tiveram que emigrar para o Brasil? Porque a situação financeira lá no Japão não estava boa. Então, meu pai veio em 1932, logo após aquela grande recessão, né, mundial. Hoje é quase a gente que está imigrando para lá. Né? Hoje tem muito dekasegi, né, muito descendente de japoneses trabalhando no Japão. É o caminho inverso, mas uma mão lava a outra. Sim, né? sim, então, sim. eu acho que isso deve ser dada continuidade, é uma coisa boa. Eles precisam de mãos de obra, porque no Japão o índice de natalidade baixou muito. Os japoneses, ou japonesas, né, não estão querendo ter muito filho. Então, antes tinham 2 por família, agora baixou para 1. Tem outros tanto aí que nem querem saber de casar, né? Principalmente as mulheres, querem ser mais independentes. Então, precisam de mão de obra. Então, vai muito, não só do Brasil, mas de todo o Sudeste Asiático. Então, a população japonesa vai mudando, né? Sim, sim. É como no Brasil, aqui é um país cosmopolita, né? Sim. Tem gente do mundo inteiro aqui e vivendo bem. E uma coisa muito importante que a gente tem que citar é a prevenção que essas práticas causam, né? Uma das grandes vantagens é a prevenção. E o SUS reconhece porque assim você evita grandes filas nos hospitais municipais, né, estaduais e federais. Porque as pessoas aprendendo o autocuidado, que é uma das técnicas que a gente passa através do Instituto Zenzo Yamamoto, vocês podem ver pelo livro que a gente publicou, né? Práticas Orientais de Saúde e também Tópicos de Práticas Orientais de Saúde. São 2 livros em que a gente passa esses conhecimentos que Zenzo divulgou durante esses 30 anos pelo Brasil afora. Uma coisa que a gente tem que citar também é justamente a missão que o próprio Instituto tem de ensinar essas práticas seculares de uma forma acessível a todo o público brasileiro, não é verdade? Você disse uma coisa certa, é preciso ser acessível. Sim. E como que a gente procura dar essa acessibilidade? Através de vídeos que nós divulgamos, né? E também através do livro, que as pessoas que fizeram curso comigo, foram 65 cursos, têm então o registro em livro para eles poderem consultar. E muita coisa que a gente passa assim, né, porque é muito rápido o curso, é de 16 horas, são 2 dias, então as pessoas podem não gravar, mas
olhando, folheando o livro, eles vão encontrar aquelas coisas que eles procuravam. Aliás, quero aproveitar aqui, desejar aí também e mandar um grande abraço para Ana Fletcher, que está nos ouvindo. Ah, sim. E ela falando, feliz e abençoado ano novo para todos, com muita saúde, prosperidade e realizações, me enviando desde já um grande abraço, professor. Ah, eu tenho mentalizado pela mãe dela. Será que já chegou na Inglaterra? Eu não sei, ela não... Ana, se a sua mãe chegou na Inglaterra, você dá uma postada aqui para a gente também, viu? O professor falou que tem mentalizado e muito por ela também, viu? Um ano novo fantástico para vocês aí também. Bom, professor, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o senhor aqui. O senhor estava falando dos vídeos, do canal no YouTube. Hoje, mais de 2.000 pessoas acompanham todo o canal. Verdade, o trabalho do canal. São quantas horas de conteúdo? 11 mil horas de conteúdo educativo. 11 mil horas? Então, você vai somando cada acesso, né? Isso o YouTube consegue fazer, né? Sim. Então, a gente vê que tem 11 mil horas só no YouTube, que tem no Instagram, que eu também não sei, né? Então, isso é muito agradável a gente saber, né? Tem mais de 2.000 pessoas acompanhando, né? Inscritas no canal do YouTube, para nós é algo assim fantástico. Então, a gente pode não estar vendo essas pessoas, mas elas acessam os vídeos. E nós temos aí um crescimento muito grande em todas as plataformas. Né? Então, nós tivemos este ano 1.386 visualizações no vídeo O Segredo do Homem que Removeu uma Montanha Carregando Pedras. Quer dizer, você remove uma montanha começando a carregar as pedrinhas, né? Sim. Então, aos poucos, né? E tem vários outros vídeos, né, que fizeram sucesso sobre a respiração abdominal, o segredo japonês para não perder o controle. Futopara, Futopara quer dizer ter barriga desenvolvida, né? É a respiração abdominal. Regra dos 70% do segredo japonês da longevidade. Tem 1.034 visualizações. No japonês, fala que é hara hachibu, 80%. Mas eu e meu pai, né, reduzimos para 70%. Porque aí você vai ter longevidade. Você não sobrecarrega o estômago, aí o estômago vai trabalhar mais tranquilamente, o sistema digestivo vai funcionar melhor e você vai ter essa longevidade. A outra visualização de 1024 é da Ichigo Ichie, um instante, um encontro. Uma vida inteira em um encontro. Então, é valorizar cada encontro que nós temos no nosso dia a dia. Nós, este ano, ainda fizemos algumas palestras, né, na ONG Oncovita, que para pessoas que têm câncer. A maioria eram mulheres que foram assistir. Foi lá no Domo, né, da Mércia e do Ricardo Rosseto. E também nós fizemos palestras, né, no programa de saúde e bem-estar do servidor, isso na Prefeitura Municipal de São Carlos. Aliás, eu tenho feito todos os anos a convite da Aline, que é a coordenadora desse programa, Aline Santesi. Nós fizemos aplicação de Yuki e meditação para indígenas da UFSCar, são estudantes. Sim. E essa é uma coisa muito interessante. E depois 2 palestras sobre meditação para professores do Colégio de Aplicação da UFSCar, que é a creche. Agora, no particular aí dos indígenas, não sei se eu tenho tempo. Lógico que tem. Tem 10 minutos ainda para a gente Olha, falar à vontade. eu anotei uma conversa que eu fiz com Diacuru, é um indígena, estudante, também mais conhecido como Juca, né? Porque falar Diacuru fica mais difícil, né? E aí eu anotei aqui, Diacuru pertence à terra indígena do alto do Rio Negro, lá no Amazonas, do povo Dassana. É estudante de antropologia na UFSCar. Domina 3 idiomas. O do povo Dassana, que é o dele, né? A língua dos tucanos, que é o grupamento maior, e o português.
E a filhinha dele também, eu apliquei Yuki para ela, né? É uma menina pequena, também domina os 3 idiomas. Isso é coisa impressionante. O Diacuru é filho caçula de um Tchamã. Os nomes dos indígenas, segundo ele, né, não são dados pelos pais. Já vem com os bebês. E o Tchamã é que descobre o nome. Ele na pagilança dele lá, ele vai e tal, e intui o nome da criança. Eu achei isso fantástico. Sim. Há também nomes definidos para primeiro filho, segundo filho e assim por diante. Aí eu comentei com o Diacuru que no Japão também existe essa sequência de nomes, né? Primeiro filho, por exemplo, chama Ichiro, né? O segundo filho é Jiro. Terceiro filho, Saburo, né? Então, e assim por diante. Então, há uma similaridade, né, entre japoneses e indígenas. Aliás, eu falei que nós temos uma raiz comum, né? Sim, sim. Diacuru foi entrevistado por um programa de vídeo lá da rádio, né, da UFSCar, e contou a história de sua aldeia. E contou que o Kairo, ou seja, vida, né, na Terra se compõe de 7 elementos. E a gente conhece os 5 que são famosos, mas são 7. Então, água, terra, ar, fogo, vegetal, animal e luz. Então, eu achei isso aqui muito interessante. Sim. Falou que desde o início da colonização portuguesa, os indígenas sofrem com a violência dos brancos. Violência de todos os tipos, física, mental e espiritual. Que é um absurdo, né? Os jesuítas catequizaram os indígenas, mas estes mantêm suas religiões originárias, ou seja, não se converteram ao cristianismo. Comentei que dizem que o gato tem 7 vidas, né, porque ele falou no 7, né? A semana tem 7 dias e há 7 chakras principais no organismo. E meu nome se escreve em japonês com 21 traços, porque eu nasci no dia 21 de agosto, né? E esse nome foi criado pelo meu pai, Zenzo, porque 21 é múltiplo também de 7. Muito interessante, hein? Essa eu não sabia. Descobrindo tudo, né? Você sabe que lá em Brasília eu conversei com o cacique Terena, porque ele fala bem português, né? Eu falei, Terena, você sabe que os japoneses e os indígenas do Brasil têm a mesma origem? Ele falou, não sei. Aí eu perguntei para ele, os filhos dos indígenas não ficam com o bumbum esverdeado, né? Ele falou, sim. Eu falei, pois é, os dos japoneses também. Então, isso prova que nós temos uma origem comum. Com toda certeza. Com toda certeza. Professor, qual é a proposta para 2026? Para 2026, a gente vai focar mais na vida sadia, que é essa palestra que eu dei para a ONG Oncovita, né? Já tenho um convite do Instituto de Engenharia do Paraná, através do meu amigo Roberto Tsuyoshi Hosokawa, que foi professor titular de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná. Pretendemos escrever um livro sobre vida sadia. Ainda em 2026. Em 2026. Juntando o que a gente deve praticar para melhorar a saúde física, mental, emocional e espiritual. E também, com a ajuda do Felipe Coutinho, né, que é o nosso técnico, ele trabalha com IA, né, então, inteligência artificial, ele introduziu as práticas que não devemos fazer para não prejudicar, né, a saúde. E vamos ainda também, através do CEFER da USP, a professora Gisele, que é a diretora, e que ela estava preocupada, né, porque muitos estudantes na USP suicidam. Sim. Isso é um problema seríssimo. Sim. Então ela falou comigo se não teria
alguma coisa que poderia fazer, ela devia estar pensando no Kendo, né? Sim. Mas aí até o pessoal ir praticar Kendo e leva tempo, né? Então a gente vai sendo, bom, a gente pode propor aí um atendimento. E aí eu e a Dani, né? A Dani Santos, do Circo São Francisco, nós fomos lá, conversamos, e depois o Herbert, né? Professor do Cefer, que você fala todos os dias aí, né? Ele nos levou até a assistência social da USP. E aí nós conversamos que a aplicação de Yuki, né? Eu faço Yuki, que é energia para o bem-estar, e a Dani, Reiki, que no fundo é a mesma coisa, né? Energia para o bem-estar. E aí as assistentes sociais ficaram entusiasmadas e aí depois a Gisele pediu que a gente fizesse um projeto. Aí nós escrevemos, eu e a Dani, apresentamos. E aí foi para a prefeitura do campus, foi aprovado. E aí houve um grande atraso na divulgação, porque os folhetos, os folders, né? Não ficaram prontos a tempo, né? Aliás, ainda nem estão prontos. Então, achamos que agora em 2026 vamos poder atender. Mas aí não seria unicamente para os estudantes, seria para toda a comunidade da universidade. E quem é que vai fazer a triagem? É a assistência social. E nós vamos lá, só aplicamos. E a ideia é pelo menos uma vez por mês a gente iria, né? Agora, dependendo da demanda, a gente pode aumentar. Qual o convite que o senhor faz à comunidade? Bom, eu agradeço aí o Adão, porque tem divulgado muito, né, as atividades do Instituto, mas para a comunidade eu sugiro que entrem no YouTube, no Instagram, e procurem os vídeos que estão lá postados, né? É só clicar lá, Instituto Zenzo Yamamoto, que vocês vão acessar os vídeos. No ano passado, por exemplo, a gente focou mais em algumas frases, né? Principalmente do conhecimento japonês, né? Para traduzir para o português e o brasileiro ter contato com a filosofia japonesa. Também não é só ver o vídeo, é pôr em prática. Sim. Por isso que o livro, por exemplo, chama Práticas Orientais de Saúde. Porque se você não pratica, você não assimila. E o organismo também não reage. Agora, para falar em reação, é muito importante que as pessoas leiam o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É impressionante. Eu entendi agora por que a fé remove montanhas. Quando você acredita, o seu subconsciente vai procurar concretizar o que você acredita. Então, para os ouvintes, ou escutantes que eu falo, né? Porque escutante é aquele que ouve e assimila, né? Então é escutante, por isso que eu falo que são escutantes. Então, você, na prática, você assimila todo esse conhecimento e, como meu pai falava, procure retransmitir aquilo que achou que fez bem para você. Porque serão mais pessoas, né? Primeiro na sua família, depois seus amigos. E então, assim você vai criar uma corrente positiva de pessoas cada vez mais saudáveis, física, mental, emocional e espiritual. Qual a mensagem final, professor? Bom, que 2026 seja pleno de realizações, sonhem alto, mas com os pés no chão, mãos à obra e constância. É muita importância a constância. Vocês precisam ter em foco naquilo que vocês almejam atingir. A persistência é que faz com que
o seu subconsciente entenda bem o que você quer e vá procurar. Mas como que o subconsciente trabalha? Ele trabalha com outro plano, o plano espiritual. Então, na Kabbalah, eles falam que o nosso meio físico é 10%. O outro plano, que eles chamam de paralelo, é 90%. Então, através do subconsciente, você vai levar essa mensagem para o plano paralelo. E assim, com a força dos 90%, você vai conseguir muita coisa. E eu tenho realmente visto que acontece comigo, sim. Então... Eu quero aproveitar aqui, a Ana Fletcher está falando, também quero agradecer imensamente a você, Adão, e ao professor Yashiro, pelo que fizeram por mim e minha mãe esse ano e ano passado. Ela ainda leu o livro dele. Não conseguiria metade do que alcancei este ano se não fosse pelo amor e a bondade de vocês. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês sempre. Ela chegou sim. Foi tudo bem, graças a Deus. Ela está se adaptando muito bem na Inglaterra, apesar do frio. Melhor do que eu esperava. Muito obrigada pelas mentalizações, ela está agradecendo. Obrigado, Ana. Fico feliz. E a outra mensagem é de um conhecido do senhor aí, Ivan Yamamoto. É meu filho, acho que está gravando aí. Prezado Adão, parabéns pelo brilhante trabalho por todo o ano de 2025 e desejamos que 2026 seja ainda mais próspero e produtivo. Um forte abraço. Abração, Ivan. Abração a você e a todos do clã Yamamoto, como eu digo. Aliás, amanhã, né, dia 1º de janeiro, a gente reúne o clã Yamamoto. Que maravilha. Então, olha, uma ótima reunião para vocês. Professor, obrigado por tudo. 2026 seja um ano aí repleto de realizações, de muita luz, de muito carinho, de muito sucesso a todos vocês. Obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço. E lembrar que hoje eu tenho o Réveillon lá nos clãs Kayashima, meu cunhado. Lá em Mogi das Cruzes. Em Mogi? Tá, então. Kayashima faz as micro-orquídeas. Isso, é o Masuji. Uma noz ele cultiva orquídea. O Masuji é o rei das micro-orquídeas. Masuji Kayashima. Aí. Gente, grande abraço para vocês, ano novo repleto de realizações, obrigado por tudo. A gente se encontra segunda-feira com muito mais informação para você. Grande abraço, continue conosco, Beis Antônio e o Túnel do Tempo, bom dia.